Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Wilson Pascoal. Essa é a nossa segunda aula do curso Aprenda a Desenhar. Na primeira aula eu mostrei algumas fotos, alguns desenhos, para vocês terem uma ideia do que podemos aprender nesse curso, certo? Fizemos o primeiro exercício, foi a elaboração de uma linha bem feita, e hoje a gente vai aprender como utilizar bem essas linhas na elaboração de um bom desenho, ok? Então sejam bem-vindos. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que vocês não se esqueçam de se inscreverem, dar o like e no final comentassem o que vocês acharam, ok? Então vamos dar início à segunda aula. Olá! Na aula anterior, eu ensinei vocês a fazer um traço bem feito, certo? Porque para desenhar a gente primeiro precisa saber fazer um traço bem feito, certo? E treinar também traços paralelos, certo? Que essa distância seja semelhante a essa daqui. Também eu pedi para que vocês treinassem em casa esse exercício. A mão tem que ficar leve, ela não pode ficar solta, por isso essa distância é fundamental. Esse exercício aqui, ó, não é? Ok? E também fazer bolinhas, e assim, assado. Não precisa ficar perfeitas as bolinhas, certo? Okay? E ondinhas, para a mão treinar essa mão, certo? E expliquei para vocês, para quem não tem facilidade de fazer uma linha bem feita, e treinando assim, olha, fazer 2 pontinhos, certo? Imaginar uma linha ligando uma linha reta ligando esses 2 pontinhos, passa levemente o lápis assim, e depois, né? E vai aumentando a distância, né? Aqui, vai aumentando a distância. Imagina novamente uma linha passando aqui. Passa levemente assim, olha, com essa posição. Ok? Certo? Ok? Para fazer linhas retas. Assim, ó, com a mão mais solta. Certo? Você imagina a linha reta e vai fazendo linhas. E vai treinando também linhas paralelas, ok? Certo? Para quê? Para ter facilidade na hora de fazer essas figuras geométricas aqui, olha, certo? Tem que ser tudo à mão livre, não podemos usar régua, nem compasso, esquadro, nada disso. Então, para desenhar bem um retângulo, um triângulo, um quadrado, uma circunferência, uma elipse, uma linha reta, certo? É muito importante a gente fazer esses exercícios aqui, olha, ok? Para poder desenhar bem essas figuras, porque essas figuras vai nos orientar na elaboração de um outro desenho. Depois a gente vai se livrar, depois que a gente fizer o desenho dentro dessas figuras geométricas ou utilizando essas figuras geométricas, a gente vai apagar essas linhas e ficar o desenho. Então, certo? A gente vai usar, voltando, né? O retângulo, né? Certo? O retângulo, o triângulo, a elipse, ok? Para fazer um desenho, no caso, né? Eu usei a curva aqui para fazer a cordinha do peão, para fazer um peão bem feitinho, ok? Então aqui, olha, eu apaguei as linhas auxiliares e ficou o desenho que eu queria fazer, certo? Aí é só pintar o desenho, né? Auxiliou para fazer um desenho bem feitinho, bem central, bem centralizado, né? As partes do desenho bem distribuídas. E por isso é importante essas figuras geométricas aqui para elaborar o desenho, certo? Então, por isso que é bom a gente primeiro fazer isso aqui. Eu fiz a mão livre. Eu vou ensinar vocês umas dicas, dar uma dica para vocês como fazer essas figuras geométricas à mão livre, sem usar régua, compasso, esquadro, o que seja. E esses ângulos devem ser de 90 graus, para que fique, né, essas partes iguais. O quadrado são 4 partes iguais, certo? 4 linhas iguais, e o caso do retângulo são 2 iguais e mais 2 iguais, certo? E o triângulo, fazer um triângulo mais ou menos bem feito. É claro que existem vários tipos de triângulo, mas no caso aqui, no caso do desenho,
com esse triângulo aqui, olha, pode ajudar a gente a fazer muitos desenhos, ok? Então, voltando, é muito importante, certo? Traçar bem uma linha reta, a mão livre, para fazer aqueles quadrados, retângulo, triângulo, certo? Em casa, vocês vão exercitando também isso daqui, é direto. Desenho é treinamento, é exercício, fazendo circunferências, primeiras pequenas, depois vocês vão aumentando, certo? Fazer ondinhas, olha a posição dos dedos em relação aos lápis, né? Das mãos em relação ao lápis, certo? E depois eu ensinei vocês, expliquei para vocês, certo? Como é que, utilizando esses pontinhos, para ir treinando uma linha bem retinha, não é para usar régua. Depois vocês vão conferindo com o próprio lápis, medindo, né, se a linha ficou retinha, né, coisa desse tipo, ou parecido, né, entendeu? Ok? Então agora nós vamos fazer um quadrado, primeiro exercício, vamos fazer um quadrado e desse quadrado a gente vai tirar alguns desenhos, ok? Então a gente vai utilizar o quadrado e para fazer alguns desenhos, quadrado, retângulo também, certo? Então, como eu tenho prática, eu vou fazer direto para a gente ganhar tempo, certo? Então eu traço um quadrado aqui, e eu quero desenhar um coração, por exemplo, certo? Pode ser retângulo, mas eu vou fazer um quadrado. Vocês podem ver, né, que eu não utilizo régua. Esse eu posso fazer, vocês vão poder fazer também, certo? É tudo que a gente chama na gíria do desenho, do desenhista, a gente chama de olhômetro, vamos dizer, olho técnico, o que vocês quiserem. Então eu imagino aqui uma linha central, porque eu já tenho uma certa facilidade. Vocês podem ver que eu não usei régua, eu vou medindo, depois eu vou corrigindo, claro. Certo? Aí eu pego aqui, olha, a ponta do lápis e confiro se está bom, ok? Certo? Então aqui eu quero fazer um coração. Eu venho aqui, vai me ajudar a auxiliar a fazer um coração bem feitinho, certo? Vocês estão vendo a importância que, como eu treinei curvas, então me facilita também o desenho dessas curvas aqui que o coração exige, certo? Então aqui, olha, vocês podem ver, né? Tudo a mão livre, olha. Então eu dou uma reforçada aqui, corrijo o que tiver que corrigir, ok? Certo? Aqui eu olhei o coração, confiro, né? Se ficou um coração bonitinho. Tá bonitinho, tá bem feitinho. Se precisar reforçar, eu reforço, vou corrigindo, ok? Se vocês tiverem tempinho, você deixa de lado, depois descansa o olho e tal, a visão. Agora, olha, eu vou me livrar das linhas que me ajudaram a desenhar um coração, ok? É assim que funciona, olha, tá vendo? Certo? Agora, eu quero fazer um outro desenho, vou utilizar um retângulo, né? O retângulo é mais compridinho que o quadrado. Aqui eu posso, depois que eu apaguei as linhas, eu posso reforçar, passar uma caneta, o que eu quiser, certo? E pintar o coração, né? Depois, se eu quiser enfeitar esse coraçãozinho aqui, eu posso aqui, por exemplo, ó, escrever love, certo? Ó, love. O que vocês quiserem, ok? Eu posso fazer pode fazer o que você quiser. Você pode pintar, simplesmente pintar o coraçãozinho, certo? Escrever te amo, o que você quiser, ok? Então vocês viram como é útil. Olha, eu apaguei aqui as linhas do quadrado, agora eu quero fazer
um outro desenho aqui, certo? Eu vou fazer um retângulo. Vocês podem ver, olha, que eu estou fazendo a mão livre. Ok? Não estou utilizando régua. Como eu já tenho uma certa prática, e vocês, a finalidade é vocês com o tempo conseguir essa prática, certo? Então eu estou fazendo aquilo que a gente chama de olho, estou usando o olho clínico, olho técnico, ou olhômetro, o que vocês quiserem fazer, certo? Isso aqui para agilizar o desenho, vocês podem ver que eu não utilizei régua. Aí eu venho, a mesma coisa, ó. Eu imagino o centro, isso é treinamento, né? Imagino o centro para fazer um desenho mais ou menos bem feito, para não ficar um desenho feio. Aí que eu estico aqui assim, olha, certo? Aqui eu divido aqui, vocês vão imaginando, o que será que ele está querendo desenhar, certo? Ok? Aí eu venho aqui, venho aqui, olha como é facinho, olha. Eu posso também fazer mais estreitinho, deu para vocês terem uma ideia? O que eu posso fazer? O que vocês acharem que, olha, por exemplo, pode ser um sorvete, um pirulito. Eu posso fazer aqui, olha, apago as linhas que me auxiliaram, porque a finalidade é só para você colocar bem o desenho. Aqui eu posso fazer um sorvete, né? Eu vou reforçar, certo? Aí vocês fazem aqui, né, derretendo e tal, colorido, certo? Reforça as linhas. Ok. Eu posso fazer uma raquete de ping-pong, não é? Aqui, por exemplo, sorvete, olha, você pode fazer de várias cores. Aqui põe uma cor aqui, outra aqui. Um picolé aqui, um sorvete, certo? Ok? Então tem o coração, tem um sorvete que eu fiz. Agora, e com um triângulo, por exemplo. Triângulo. Vamos fazer um triângulo aqui, olha. Tudo à mão livre, olha. Vou fazer esse triângulo aqui para vocês terem uma ideia. Então eu divido também ao meio para facilitar, né? Então essa linha, traço uma perpendicular aqui, uma linha perpendicular, ok? Aqui. Aí eu ligo essa pontinha aqui, olha, aqui, outra aqui, certo? Aí você imagina o que eu posso fazer aqui, tá? Deixo para vocês. Eu posso usar também, olha, a elipse, lembra da elipse? Certo? Aqui eu já tenho um cone, olha, certo? Um cone. Vocês não imaginam aí o que eu posso fazer. Aqui eu posso fazer, por exemplo, uma bola, uma outra bola, uma terceira bola, certo? Aqui outra bolinha. Aí você apaga aqui, olha. Vai usando a imaginação de vocês aí. O que pode sair daqui? Ok? Uma bolinha aqui. Então aqui, olha. Aí eu vou melhorando o desenho. Eu apago aqui, olha. Desenho simples, né? Vou melhorando. Aí eu venho aqui assim. Aí
eu faço isso aqui, ó. Aqui cedo, né? Sempre não. E vou reforçar depois, ó. Depois vocês, né? Aí, um outro sorvete de bola, certo? Ok? Da circunferência, olha, a minha circunferência, olha, a mão livre, olha, depois eu vou explicar, né, nas próximas aulas como é que se faz uma circunferência. Vocês imaginam o que pode se fazer com essa circunferência? Escrevem aí, tá? Com essas figuras geométricas. Vão criando seus próprios desenhos aí. Depois vocês comentem comigo o que vocês desenharam, certo? Repito, essa circunferência aqui são apenas linhas auxiliares para auxiliar a fazer um desenho, certo? O que eu posso fazer aqui? Certo? Aqui eu posso fazer uma fruta. Aí eu apago as linhas. Posso fazer um sol, posso fazer uma roda. Aí eu, depois que eu apaguei aquelas linhas auxiliares, aí eu venho aqui corrigir, ó, fazer um desenho mais elaboradinho, certo? Aí eu venho aqui, ó, faço uma folhinha aqui, ó, aqui traço posso também, olha, depois, olha, fazer isso aqui, um assombramento, né? Passar o dedo aqui, olha, ok? Então vocês viram como é útil aprender a desenhar a mão livre, certo? Ok? Olha quantas figuras aqui, olha. Eu usei o triângulo, usei a circunferência, até para fazer as bolas do sorvete aqui, olha. Usei o quadrado para fazer um coração bem feitinho, e depois vocês enfeitam o coração para fazer um sorvete. Aqui pode sair uma raquete de ping-pong, certo? Olha como é versátil fazer os desenhos, né? Ok? Certo? Eu posso fazer também, olha, do quadrado, mais um desenho aqui para vocês, olha. Faço um quadrado aqui, olha. Agora vocês vão escrevendo aí, me falam, mas antes, não se esqueçam, hein, de se inscreverem para receber outras notificações de outro curso. Agora tem um quadrado aqui, eu gostaria que vocês comentassem aqui. Aqui eu vou usar esse quadrado, vou usar uma elipse também, olha. Olha a elipse aqui, ela não fica de fora não. Certo? Vocês escrevem aí nos comentários o que se pode fazer agora aqui, olha, desse quadrado aqui, ok? Certo? Falam aí, digam aí. Então aqui aí eu venho, eu coloco uma orelhinha aqui, olha. Acho que já dá para vocês adivinharem o que eu estou fazendo aqui. Concordam? Certo? Aí lembra, olha, eu usei ele, eu pego e apago aqui, olha. Apago aqui também. Foi só para auxiliar, olha. Aí eu vou dar um acabamento melhor no meu desenho. No caso aqui, olha, vocês já sacaram o que é, né? É uma caneca. Certo? E vocês podem ver que eu só usei a borracha
e o lápis para fazer os desenhos. Aí eu vou corrigindo, olha. Pago aqui, olha. Certo? Tem aqui, corrijo. Faço uma sombrazinha aqui, olha. Ok? Aqui geralmente a parte de dentro é mais escurinha, então eu faço uma sombra também aqui, ó. Aqui assim. Traço uma linha para criar um plano, olha. Quando você traça uma linha, você está criando um plano. Pode ser um tampo de mesa, pode ser uma... certo? Aí você depois reforça, você já pode traçar o laço, a linha, a mão livre, olha como eu fiz, como eu ensinei, né? Ok? Faz uma curvinha bem feita porque vocês fizeram esse exercício. Ok, gente? Então, por hoje é só. Vocês não se esqueçam de se inscreverem, né? Dar um like, compartilhar. E eu quero comentar o que vocês acharam dessa aula, certo? E como é que vocês usaram o quadrado, o retângulo, o triângulo, a circunferência, um outro quadrado para fazer os desenhos de vocês, ok? Vocês comentem aí que é muito importante para que na próxima aula a gente vai inovando. Então, como eu disse, aqui não apenas um sorvete, pode ser uma raquete de ping-pong, né? Vocês veem, certo? Ok? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Logo, mais uma aula. As aulas serão todas as terças e sextas-feiras, às 18 horas. Não se esqueçam. Convido os amiguinhos que querem aprender a desenhar. Todo mundo pode aprender a desenhar, ok? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula, ok? Essa é a segunda aula.